Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar o capítulo 23 que fala sobre a crosta terrestre, a sua composição. Então acompanhe com a Pro juntamente aí na página 241. A crosta terrestre é a camada mais externa da Terra, como a gente viu nos módulos anteriores. E ela possui algumas camadas mais internas, né, que compõem o solo do nosso planeta. E ela vai ser exatamente a composição aí que a gente chama de litosfera. A crosta terrestre, que é essa parte mais externa e mais fininha, forma então a porção superior da litosfera. Essa camada que fica mais exposta, ela está mais suscetível às transformações externas e ela tem uma temperatura mais baixa do que o manto e o núcleo da Terra, que tem temperaturas elevadíssimas. Quanto mais próximo da crosta terrestre, mais geladinho é do que a parte mais interna. A espessura da litosfera, da crosta terrestre, ela depende da sua localização. E é nela que a gente encontra a maior quantidade de rochas e o solo da superfície do nosso planeta. A crosta terrestre ela é dividida em crosta continental e crosta oceânica. A crosta continental a gente tem aqui onde a gente faz as nossas edificações, onde moramos. E a crosta oceânica ela é banhada pelos oceanos e mares. Então fica fácil da gente distinguir a crosta continental e a crosta oceânica. Mas aqui também é a crosta terrestre, que é a parte externa do nosso planeta. A crosta continental, ela cobre aproximadamente 40% da superfície da Terra. Os outros 60% é da crosta oceânica. Na crosta continental que nós temos os continentes. Ela é composta por várias rochas, principalmente o granito, e possui cerca de 25 km até 50 km de espessura. Esse tamanho pode ser ultrapassado quando a gente vê montanhas muito altas, como o Himalaia e a Cordilheira dos Andes. Então a gente vê lá a formação das cordilheiras, a crosta ali nesse ambiente pode ser maior. Agora, quando a gente tem a crosta oceânica, ela já é 60% da superfície da Terra e ela fica abaixo dos oceanos. Ela é constituída principalmente pelo basalto e tem em média entre 5 e 10 km de espessura. Mas ela pode ser maior em algumas partes do Oceano Pacífico, né, por conta aí da modificação desse relevo também que tem debaixo da água aí nos oceanos. As transformações que acontecem na crosta terrestre se dá pela modificação do ser humano ou até por fatores naturais. Essa parte mais externa da crosta a gente chama de relevo e ela vai sofrer várias alterações do interior da Terra e também vai sofrer alterações com os fatores externos, com os fatores naturais e também as modificações que o homem causa na crosta terrestre. Ela vai sofrer influência com a ação das águas, pelos ventos, pelo clima, pelos seres vivos. E também vai sofrer influência da parte interna do nosso planeta, como a atividade vulcânica e o movimento das placas tectônicas. Então, olha só a diversidade de modificações que nós temos no relevo, né? Então, a gente tem a parte oceânica, a parte continental. Então, a gente tem diversas modificações aqui, formações de ilhas, formações de cânions, de planaltos, de vales, de picos, né? Formação de cordilheiras, de rios, planícies, lagos. Nós temos uma imensidão aí de transformações que podem acontecer por ação interna do nosso planeta, por a movimentação das placas tectônicas e também pela ação do vento, do clima, da água. As placas tectônicas, elas são pedaços da crosta que se encaixam uma nas outras parecendo um quebra-cabeça. As placas elas estão sempre se movimentando porque elas flutuam sobre o magma que está no manto abaixo da crosta terrestre. Então esses movimentos das placas tectônicas modificam o relevo da crosta terrestre e ela está sempre se movimentando porque as placas sempre estão se modificando. E além disso, a movimentação das placas tectônicas, elas formam montanhas, formam terremotos, tsunamis, colocam os vulcões em erupção depois da formação de um vulcão, da formação de uma montanha. E tem também os fatores externos que transformam a crosta terrestre sem ser da parte interior, como o vento, a água, o clima e os seres vivos que também podem alterar o relevo.
Olha aí as placas tectônicas que estão abaixo da crosta terrestre deslizando no manto. Então a gente tem a placa do Pacífico, a placa norte-americana, a placa de Cocos, a placa de Nazca, a placa das Caraíbas. Nós estamos na placa sul-americana. E as outras placas tectônicas que tem, que são essas rochas, esses fragmentos de rochas que se encaixam uma nas outras aqui como se fosse um imenso quebra-cabeça. Olha só as placas tectônicas aí mostrando os encontros das placas tectônicas. Elas podem deslizar uma na outra, elas podem sobrepor uma a outra, ou elas podem se afastar uma da outra. Todas essas movimentações podem modificar o relevo aqui da crosta terrestre. Existe a teoria da deriva continental que explica que a superfície da Terra não é uma única estrutura maciça. Então ela é dividida em vários blocos que a gente chama de placas tectônicas. Elas estavam mais próximas do início da formação do planeta, que formavam um único continente, que chamávamos de Pangeia. Esse continente foi se separando à medida que as placas tectônicas se movimentaram acima do manto. E aí, então, a gente teve essas modificações. Como que é que se dá a confirmação disso? Pelo estudo de fósseis, né? Então, a gente vê que Alfred Wegener, ele é um geógrafo e meteorologista com formação em astronomia e geofísica. Ele leu artigos sobre fósseis de animais e plantas que tinham sido encontrados em lados opostos do Oceano Atlântico. Então ele ficou curioso porque ele viu que como que esses organismos idênticos foram encontrados em lados tão distantes do planeta, divididos pelo oceano. Então ele estudou mapas e percebeu que a África e a América do Sul tinham formatos que se encaixavam como um quebra-cabeça, mesmo que elas estivessem separadas pelo Oceano Atlântico. Então ele foi o primeiro a perceber que a crosta terrestre se movimentava e, para explicar isso, ele elaborou a teoria da deriva continental. Então olha só, primeiro grande continente Pangeia, depois o Laurasia e Gondwana, daí a gente teve mais diferenciação, os outros continentes e hoje como estamos. Então essas transformações foram estudadas aí porque viu que os continentes se encaixavam como quebra-cabeça. Então eles foram se dividindo, se separando a partir da movimentação das placas tectônicas ao longo desses milhares de anos. E a gente vê as evidências através de fósseis, né? Justamente porque se encontra fósseis aqui na América do Sul e na África, tão distante dos mesmos organismos. Então ele criou essa teoria. Então olha aí a deriva continental. Então a gente vai ter a separação, né, dos continentes, que era o primeiro grande continente Pangeia, depois Laurasia e Gondwana, e aqui depois ele continua se separando até chegar no que nós conhecemos hoje. Então as placas tectônicas, elas vão se deslocar por movimentos que o magma realiza no manto. E aí teve essa teoria da tectônica de placas que foi elaborada por esse cientista que a Pro falou, que é o Wegener. Então essa teoria, ela vai explicar como se formam as cordilheiras, as montanhas, os vales, os picos, os terremotos e tsunamis e essas modificações do relevo que nós conhecemos que vem do interior da Terra. Vamos falar agora sobre o solo, que cobre a superfície terrestre onde nós pisamos. É no solo que nós vamos, ver a ação dos ventos, a ação da chuva, do clima, a ação dos seres vivos. Tudo transforma o solo e, consequentemente, transforma o relevo. E a gente tem a formação dos solos por conta desses fatores. Dependendo do local, o solo vai ter alguns minerais, no outro local vai ter outros tipos de minerais, justamente pela ação da temperatura, do clima, da intensidade de chuvas e dos ventos. E é no solo que a gente constrói as nossas casas, as nossas residências, é no solo que a gente planta. Ele é extremamente importante para muita coisa e para a vida na Terra. Então é a partir do solo que a gente retira os nossos alimentos, a gente retira a matéria-prima para várias atividades humanas, ele armazena sais, minerais e água. Então ele é extremamente importante para todos os ecossistemas, para todos os ambientes. Vegetais e muitos seres vivos dependem do solo, toda a cadeia alimentar depende do solo que cobre a superfície do nosso planeta. Tá bem? Se você ficou com alguma dúvida, escreve para a Pro. Um beijo!